Pessoal, vamos lá então. O caminho do preço, todo ativo executa o mesmo caminho. Lembrando que nós temos 5 famílias de ativos, tá, de renda variável. Criptomoeda, Forex, que é o maior mercado do mundo, movimentando aí 5 trilhões de dólares por dia. Nós temos ações, que é outra família, índice, que são outras famílias, e as commodities. Então, são 5 famílias. Todas elas percorrem o mesmo caminho, tá? Todas elas vão fazer o movimento do mesmo jeito, ok? Existe alguns níveis que o preço respeita, ou seja, o preço bate nele e volta. E, normalmente, a gente entra nessa volta, tá? Então, são eles. LTA, LTB, que é linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. Pico de preço, tá? Pico de preço é um movimento bancário. Por exemplo, a nossa bolsa vai chegar ali a 12 mil, vai voltar. Porque todo mundo sabe que 12 mil é um número cheio, é um número redondo, já tem um pico lá atrás em 12 mil, e aí o preço bate e volta. Entenda que nós estamos no mercado de 5 trilhões de dólares por dia no Forex, né? E uma volta dessa aqui, vamos botar aqui nesse outro gráfico aqui, AudiCAD. Entenda que uma volta dessa, ela não sai barata, tá? É muita grana envolvida para que isso volte, né? Então, uma volta dessa aqui, não é barata. Isso aqui é movimento bancário. Isso que a gente chama de pico de preço. Aí o preço chega lá agora, como ele está chegando, e volta. E este pico de preço, né? Percebe que eu só tenho esse pico, o preço chega lá e volta. Então, isso ainda não é nem resistência, porque para resistência eu preciso de 2 toques. Aqui eu só tenho esse toque, e o nome disso é zona de oferta e demanda. Tá? Depois do segundo toque, aqui está no segundo toque, o preço vai cair. Quando ele subir lá de novo para o terceiro toque, aí sim isso vira resistência. Ou seja, a zona de oferta e demanda vem antes da resistência. Com apenas um pico, eu já consigo definir que isso aqui é uma zona de oferta e demanda e o preço bate lá e volta. Então, a gente encontrando isso no tempo maior, a gente sabe que isso vai voltar no tempo menor. Ok? Eu já tenho ali uma pressão de venda entrando, então no tempo menor pode ser que isso caia forte, tá certo? E assim o preço anda, ele respeita esse nível, que no caso é bancário, esse pico de preço, tá? Aqui, o exemplo de LTA e LTB, como é que o preço respeita? Você está lá no gráfico diário, e aqui, então, o preço caiu uma vez, caiu a segunda vez. A LTA, LTB só está confirmada a partir do terceiro toque. Tá? Antes do terceiro toque, você não tem nada. Por quê? Porque você pode ligar qualquer ponto no gráfico. E quando ele bate aqui a terceira vez e volta, isso aqui já não é mais coincidência. Então, LTA, LTB é um nível que o preço respeita. Ou seja, tocou aqui, deixou o mesmo sinal que deixou lá atrás, entrando força, a mesma força que entrou aqui atrás, a gente já sabe que isso vai voltar forte. Ou seja, se eu estou no gráfico diário, lá em 1 hora, 2 horas, isso aqui vai ser uma excelente venda. Tá? Boa tarde, pessoal. Então, pico de preço, aqui a gente já sabe que o preço bate e volta. LTA, LTB, né, respeitando aqui os picos também, a gente já sabe que o preço bate e volta. Então, são 2 níveis muito respeitados. Tá? Média móvel. Média móvel é um nível que também o preço respeita pra caramba. Então, o preço vai bater na média no tempo maior e vai voltar no tempo menor. Pivot Point, que eu gravei uma aula há pouco tempo, está lá no grupo sobre Pivot Point, o preço também bate e volta, e Fibonacci, o preço bate e volta, níveis de Fibonacci do tempo maior. Né? E para day trade, esses 2 níveis aqui são importantes.
a máxima e a mínima de ontem, o preço vai bater e vai voltar em 5 minutos, e número redondo. Toda vez que o preço pegar em um número redondo, né, 11 mil, no nosso caso na Bolsa, né, 11 mil, 12 mil pontos, 13 mil, ele vai bater e vai voltar em 5 minutos. Tá? Isso depois pode ser um assunto aí para uma nova reunião nossa ao vivo aqui. Tá? Número redondo e máxima e mínima do dia de ontem. Bom, mas vamos tocar que o objetivo hoje é entender como é que funciona o corredor de média para swing trade. Tá? Então vamos voltar aqui para esse exemplo. Bom, a média, eu acho que todo mundo sabe como é que configura isso, né? As duas médias. Vamos lá. Deixa eu apagar tudo aqui, a gente começa do zero. Bom, então eu venho aqui em indicadores, tá? Coloco aqui média móvel ou média móvel exponencial, tanto faz. Vou clicar aqui 2 vezes porque são 2 médias que a gente vai colocar, tá? Então, média móvel, entrou 2 aqui. Então agora eu vou aqui em configurações, coloco aqui uma cor branquinha, tá? Vou aqui em valores, aqui eu troco para 50. Aqui eu coloco máxima, fechamento na essa média calculada com o preço da máxima, tá? Só deixar ela um pouquinho mais grossa, né? Ok. E a outra eu coloco com base na mínima, ela vai ser calculada com o preço da mínima. Então também uma cor branca, valores aqui 50. Para swing trade a gente usa uma média de 50. Aqui eu vou usar o preço da mínima, só vou deixar um pouquinho mais grossa ali também. Pronto. Então agora eu tenho um túnel de média ou um corredor de média. Tá? Bom, como é que isso funciona? Como é que isso funciona? Esse cara, ele vai passar, vai pular com força o corredor para baixo, vai me dar uma entrada de venda, ok? Então, quando ele pula para baixo, eu posso entrar no breakout ou aguardo o reteste. O reteste é a volta lá no corredor, né? E aí ele cai. A vantagem do reteste é que dá uma assertividade maior. Por quê? Porque quando ele faz o reteste, o corredor já embica para baixo. Então aqui eu já tenho o preço realmente caindo e eu já tenho um topo mais baixo, né? E aí a coisa vem embora, tá certo? Percebe que toda vez que a gente conseguir respeitar isso, tá? É um tiro cumprido, é um tiro cumprido, né? Ou seja, o lucro é alto. Por quê? Porque ele vai andar para caramba. Nesse caso aqui, ó, ele andou bem até essa região de fundo aqui, ó, e aí ele perdeu o corredor de média aqui. Então a nossa entrada seria lá em cima no tempo menor, esperando esse maluco cair aqui no tempo maior. Tá? Então, o tempo menor serve para a gente filtrar a entrada. A gente vai lá, faz a nossa entrada e volta para o tempo maior, para esperar perder o corredor aqui no tempo maior. Enquanto isso, o preço vai desabando. Tá certo? Isso é válido, pessoal, para qualquer tempo gráfico de 1 hora para cima. Então, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas, diário, semanal, você pode usar o túnel de média de 50. Abaixo de 1 hora é o túnel de média de 20. Né? Ele funciona melhor para day trade porque o preço anda menos. Então, a média de 20 cai melhor. Tá? Entendam que, olha só, o reteste ele é muito assertivo. Então, aqui ele rompeu. Quando ele rompeu, a média ainda estava apontada para cima. Isso é um perigo, tá certo? Porque pode ser um falso rompimento. Agora, quando ele volta, que a média está virando, aí não tem mais jeito. Olha, ele foi até lá embaixo, tá certo? Ele foi até lá embaixo. Né? Então, por exemplo, esse rompimento aqui, ó, que ele pula aqui, assim, isso aqui não é entrada. Por que isso aqui não é entrada de compra? Porque a média está caindo. Nós temos que aproveitar isso aqui. Ó. O cara pula a média, volta na média, vela de força entrada. Anotem isso, pelo amor de Deus.
pula na média, volta na média, vela de força, entrada. Vou repetir. Pula a média, volta na média, vela de força, entrada. Percebam que é o mesmo movimento para qualquer tipo de ativo. Pula a média, volta na média, vela de força, entrada. Pula a média, volta na média, vela de força, entrada. Ok? É o mesmo movimento sempre. Por que é importante essa volta na média? Para dar tempo dela virar. E quando ela vira, eu tenho a confirmação da direção. Tá? Então, viu que pulou? Deixa pular, deixa subir, ou deixa cair, deixa essa coisa embora. Quanto mais ele andar para cima depois que romper, ou para baixo depois que romper, melhor, porque a média vira mais rápido. E aí a gente espera a volta aqui na média, vela de força e entrada. Pô, olha que tiro, você compraria aqui e venderia lá em cima. Por quê? Porque lá em cima é o nível de controle bancário. Está aqui. Ó. Se o banco mandou voltar aqui e você está no mercado de 5 trilhões de dólares por dia, essa volta não é barata. Então, isso aqui é o nível de emergência do banco. Ou seja, o cara chega lá e volta de novo. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona isso. Vamos trazer a situação aqui para o Brasil, tá? O USD-BRL, ou seja, o dólar contra o nosso real. O que acontece quando o preço do dólar chega a R$ 6? Quando o preço do dólar chega a R$ 6, ó, vamos dizer que você fosse aqui, ó, chegando a R$ 6, tá? Vamos dizer que fosse esse pico aqui, chegando a R$ 6. Quando chega a R$ 6, o dólar está caro. Se o dólar está caro, vai dificultar quem importa. Então, as empresas que importam, né, vão sentir uma dificuldade maior. Então, quem é que vai reclamar para o governo? Olha, governo, eu estou com dificuldade de produzir comida, porque não tem agrotóxico. Eu não consigo comprar agrotóxico na mesma quantidade que eu comprei ano passado, porque o dólar está caro. Tá certo? E aí eu vou produzir menos comida. Bom, comida é um fator sensível para o governo. Se faltar comida, aumenta a inflação. Né? Então, o que o governo faz? Ele entra no mercado vendendo milhões e milhões de dólares, e aí o preço do dólar cai. Ok? E depois, quando o dólar chega lá a R$ 6 de novo, você já sabe que aqui tem um nível bancário, uma interferência bancária, essa confusão desaba de novo. Tá certo? Por quê? Porque é um nível sensível, é um nível de estresse, né, para aquele governo. Então, quando a gente vê um pico desse, a gente sabe que o preço possivelmente chega lá, mas de lá não passa. Foi o que aconteceu aqui, ó. Subiu, 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 agora chega lá e volta. Tá certo? Então, essas zonas que a gente chama de oferta e demanda são muito importantes. Então, quando eu coloco aqui, ó, pico de preço, você já sabe o que é, zona de oferta e demanda. Tá certo? E todos esses níveis aqui, eu peço que vocês anotem isso também, são níveis que o preço vai bater e vai voltar. Tá? Então, aqui, ó, Audicad, corredor de média. O cara pulou a média, deixa subir, ele não vai subir reto. Nenhum preço sobe reto, ele vai voltar. E quando voltar, a gente pega ele com maior certeza. Eu posso entrar no breakout? Olha só que diferença. Olha que diferença. O cara rompeu esse topo aqui, ó. O cara rompeu esse topo aqui, ok? Ele rompeu esse topo aqui, aqui foi o breakout. Deixa eu aumentar isso aqui para vocês. Aqui foi o breakout, nessa vela aqui. Aqui seria a entrada no breakout. Ok, entrada correta, prevista. Quem entrou aqui, o stop vai ter que ficar aqui, ó. Olha o tamanho desse stop. Caro para dedéu, para uma entrada aqui. Ok? Para uma entrada aqui, ó. Aqui foi a entrada, o cara rompeu esse topo, vou apagar esse rompimento aqui, ó. Então aqui é o seu stop, tá?
Dá para entrar no breakout? Dá para entrar no breakout. Nós temos gente aqui na nossa equipe que entra muito no breakout, né? Porém, o preço não vai subir em linha reta. Espera o preço voltar. Essa volta a gente chama de reteste, que é o tempo para o corredor de média começar a embicar para cima. Então, como é que ele faz isso? Ele pula a média, pulou a média com breakout. Volta na média. Como é que é essa volta na média? Ele vai acelerar, vai desacelerar e vai rejeitar. Esse conceito é muito importante. Tá? Então, como é que ele faz o reteste? Ele acelera para baixo, aí ele chega lá no nível que ele rompeu, ele desacelera, o tamanho da vela diminui e, na sequência, ele rejeita com essa vela de força aqui gigantesca. A sua entrada no reteste é aqui. A sua entrada no reteste é aqui. O seu stop fica curtinho, fica aqui abaixo. Olha a diferença daquele stop que estava para esse aqui. Tá? Então, a vantagem do reteste, primeiro, maior certeza na entrada, que o preço vai na direção desejada. Segunda vantagem, o stop fica mais curto. Ok? E terceira vantagem, a coisa se desenvolve mais rápido, tá? Podendo chegar no alvo num espaço de tempo menor do que se você tivesse entrado no breakout, ok? Tá? Então vai ser sempre isso. Percebam esse movimento. Ele pula a média, volta na média, vela de força, entrada. Aí vocês vão perguntar, só isso? Não. Agora é que vem o bacana. Por quê? Vou apagar essas setinhas amarelas, tá? Por quê? Vamos lá. Agora é que vem o bacana. Pula a média, volta na média, vela de força, entrada. Entrou, olha o que você vai fazer. Entrou, você vai pegar essa perna de Fibonacci aqui, ó, e acabou a guerra. Tá? Então, ó, pegou aqui a subida, voltou na retração de Fibonacci aqui e pegou lá o alvo lá em cima. Pegou o alvo lá em cima. Pessoal, isso aqui não é coincidência. E este toque não é coincidência. Tá? Isso aqui é mais do que acertar na mosca. Isso aqui não é apenas acertar na mosca. Tá? Aqui você vai acertar no olho da mosca. Tá certo? Tá? Então, entendam que a precisão é muito grande. Tudo que eu preciso é que pule a média, volta na média, vela de força entrada. Entrou, coloca a FIBO. Eu deixei no grupo lá do Telegram a configuração de FIBO. Então, tem um videozinho lá de 2 a 3 minutos. É só você... Até recente, foi há 2 dias atrás, se não me engano. Tá? Então, está lá a configuração de FIBO. Aí vocês peguem, puxem aqui, configurem do mesmo jeito que vocês vão ver isso aí. Então, ó, se respeitou aqui a retração, eu sei que ele vai chegar na extensão. Tá? Então, como é que a gente faz? Quando eu compro aqui, eu compro 3 ou 4 vezes. Eu vou sair aqui no 150%, eu vou sair aqui no 200% e eu vou sair lá no 261,8%. Tá? Por quê? Porque são níveis que eu sei que o preço possivelmente atinge. Até porque lá eu já tinha uma região de oferta e demanda, então, naturalmente, o preço ia chegar lá. Por quê? Porque essa região de oferta e demanda funciona como imã para o preço. Aquele pico que tem lá atrás, aquele pico que eu mostrei que tem lá para trás, ele vai atrair o preço para cá. Tá? Então, aqui possivelmente é um alvo. Tá certo? Então, como é que isso funciona? Como é que isso funciona? Pegou aqui no 150%, eu vou sair de uma operação. Tá? Sair de uma operação, o meu stop que estava aqui embaixo, das outras 3, eu vou subir para o 0 a 0. Tá? Então, o meu stop das outras 3, eu vou subir para o 0 a 0. Ou seja, se as outras 3 operações voltar para esse nível aqui, eu não tenho prejuízo, eu saio no 0 a 0 já com o lucro da primeira operação. Tá certo? Aí depois ele pega ali o 200%, recua.
Aí eu subo meu stop aqui um pouquinho, tá? Aí ele rompe lá, recua. Aí eu subo meu stop para lá um pouquinho, tá? E assim vai até ele chegar lá em cima. Então, à medida que o preço vai subindo e deixando na compra novos fundos, eu vou posicionando o stop das outras operações abaixo desses fundos, tá certo? Então, é assim que a gente gerencia uma operação de swing trade, ok? Bom, então, para esse maluco aqui, para esse AudiCAD, qual é o próximo movimento esperado para ele? Bom, a nossa análise costuma ser inicialmente sem média, sem nada, análise limpa, gráfico limpo, tá? Então, eu vou apagar essas médias aqui, tá? E vou fazer análise para esse cara aqui, para essa semana, né? Bom, então eu percebo que ele está numa zona de oferta e demanda, que a gente já viu que é o nível que o preço bate e volta. Aqui embaixo eu tenho este fundo e este fundo. Então, ó, daqui eu já traço uma LTA, tá? Daqui eu já traço uma LTA. Ou seja, aquele bruxo lá em cima, quando ele cair, ele pode cair até aqui embaixo, tá? Ou seja, possivelmente ele volta até este fundo aqui, tá? Então, agora que eu já tenho lá força de venda entrando, todo mundo viu que ali eu já tenho força de venda entrando, a gente vai reduzir o tempo gráfico, tá? Eu vou reduzir o tempo gráfico para 4 horas. Vamos ver o que eu tenho em 4 horas. Em 4 horas, eu já tenho o preço querendo cair forte, e eu já tenho essa região de fundo. Eu só posso vender quando esse maluco entrar em baixa, ou seja, quando ele fizer fundo e topo mais baixo, tá? Então, ele vai ter que romper. Quando ele romper, bacana, ele fez o fundo mais baixo, né? Mais baixo que esse fundo aqui. Ele fez topo mais baixo? Por enquanto, não. Não fez um topo tão visível. Então, a gente espera ele voltar e aí a gente vende quando deixar um sinal lá em cima ou quando romper este fundo, ok? Então, a nossa venda pode ser ali em cima ou pode ser aqui. Onde vai ser a nossa venda? Na média móvel. Vamos botar ela aqui. Ó, quando esse maluco romper essa média para baixo, é o nível de entrada. Vamos ver isso em 2 horas. De repente, uma venda... Olha lá, em 2 horas eu já tenho um topo mais baixo. Então, é melhor eu vender isso em 2 horas do que em 4. Por quê? Porque em 2 horas eu vou esperar menos. Ele vai romper essa confusão em 2 horas, vai voltar na média, e aí, quando ele fizer aquela vela de força para baixo, entrada. Então, esse maluco vai pular a média para baixo em 2 horas, deixa pular, deixa cair. Não se estressa em vender, deixa essa confusão cair. Quanto mais forte cair, para a gente é melhor, porque sabe que mais força essa tendência de baixa tem. E a gente pega ele quando ele voltar na média, ele não vai cair em linha reta, tá? Então, quando ele cair aqui, ele vai voltar no nível que ele rompeu a princípio, tá? E aí ele deixa uma vela de rejeição, como a gente já viu. Como é que ele vai fazer essa subida aqui? Ele vai acelerar, vai desacelerar e vai acelerar, vai desacelerar e vai rejeitar. Quando ele rejeitar com aquela vela de força vermelha para baixo, é venda, ok? Olha o que esse cara fez aqui, ó. Ele pulou a média para cima, voltou aqui, ó. Deixa eu até aumentar isso para vocês. Como é que ele vai? Como é que ele volta? Ele pulou a média para cima. Como é que ele volta? Ele acelera para baixo, chega lá na média, ele desacelera e depois ele rejeita. Quando ele rejeitar com essa vela de força aqui, pá, entrada, subiu, tá?
Então, é a mesma coisa que a gente vai esperar agora. E toda vez que ele voltar na média, você percebe o mesmo movimento. Acelera para baixo, desacelera, rejeita e vai embora. Essa desaceleração aqui finda com um doji. Aqui ele vai deixar um dojizinho. Aqui ele pede arrego na correção. Então, 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 isso aqui pode ser um order block imbalance, aqui, ó, tá? É o fim da correção. Essa confusão aqui, ó, é o fim da correção. E aí ele vem com uma vela de força, onde eu só tenho movimento comprador, e essa coisa vai embora, tá? Então, cada volta dessa na média, cada volta dessa na média, a gente vai ver uma aceleração, uma desaceleração e uma rejeição. Rejeitou é compra. Se for para baixo, é venda. Tá certo? Entenderam isso, né? Pessoal, se tiver dúvida, por favor, pode perguntar. Tá? Então, lembrando que o pessoal cria muito nome bonito, order block imbalance, mas no fundo, a coisa é muito mais simples que isso. Tá? Você só precisa entender o conceito de aceleração, desaceleração e rejeição. E precisa entender que, na média, a média é um nível. O que acontece com a média? Que o preço bate e volta. Está aqui, ó, média móvel. Tá? Então, LTA, LTB, o preço vai bater e voltar. Pico de preço, o preço vai bater e voltar. Média móvel, o preço vai bater e voltar. Pivot point, o preço vai bater e voltar. Olha que interessante. Olha aqui que interessante. Eu tenho esse movimento aqui, lá em 2 horas. Como eu estou em 2 horas, eu vou colocar o pivot point semanal, que vai me dar mais uma confluência para a entrada. Então, você já tem aqui um túnel de média, que o movimento é bem claro, né? Enquanto o cara tiver com essa média apontada para cima, para pensar em compra. Tá? E a compra é na rejeição na média, ou seja, ele vai voltar na média, acelerando, desacelerando e rejeitando. Quando rejeitar com essa média apontada para cima é compra, e se for para baixo, a média vai estar apontada para baixo, rejeitou com uma vela vermelha, é venda. Ok? Agora, a gente tem que empilhar confluência, e quanto mais confluência eu conseguir empilhar na minha análise, mais probabilidade de acerto eu tenho. Então, um complemento para essa estratégia de corredor de média, um complemento muito bacana é esse indicador aqui, ó. Você vem aqui e digita pontos. Está ele aqui, ó, pontos de pivô padrão. Entrou lá. Pontos de pivô padrão. Pontos de pivô padrão, você vem aqui agora em configurações, desmarca aqui esses dois lá em estilo, e lá em valores, aqui você vai colocar weekly, ok? Aqui eu coloco 2, para ele ficar com a linha um pouco mais grossa. Aqui no P eu vou colocar aqui um azul fraquinho, tá? E aqui eu desmarco, 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 desmarco. Vou desmarcando tudo. Ok? Aqui a gente coloca 1000 pivô para trás. Bom, agora ficou fácil, né? Agora ficou fácil. Por quê? Porque esse pivô é uma escada. Ou seja, quando eu pisar no degrau de cima, é meu ponto de entrada. Então, eu vou apagar a média aqui um pouquinho. Olha o que esse cara faz. Subiu, voltou, entrada. Subiu,
voltou, entrada. Subiu, voltou, entrada. Subiu, voltou, entrada. Entenderam a ideia, né? Qual é a melhor entrada para a gente aproveitar a tendência? Volta para a média. A melhor entrada, a melhor entrada, a melhor entrada é aquela que eu consigo conciliar o pivô com a média. Então, aquela que eu consegui juntar o nível do pivô com a média é a melhor entrada. Ok? Então, aqui, ó, aqui era uma boa entrada. 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 Aqui, uma excelente entrada. Aqui já não é tão boa, porque ele já corrigiu um pouquinho mais. Aí eu lhes pergunto, por que essa correção foi um pouco maior? Porque ele está perdendo força de compra. À medida que ele vai subindo, percebe aqui no início ó, que a onda corretiva é muito curta. Né? À medida que ele vai subindo, a onda de correção vai aumentando. Isso significa que a força de compra está acabando. Ok? Então, quanto mais ele subir, maior vai ser essa onda de correção. Até a hora que ele perde a sustentabilidade lá em cima, rompe fundo e vira. Como é que ele vira? Pula a média para baixo, volta na média, vela de força entrada. Ok? Vela de força entrada. Entrou, usa Fibonacci. Então, exemplo, eu estou aqui em 2 horas. Tá? Eu estou aqui em 2 horas. Olha só. Eu estou aqui em 2 horas. Este primeiro movimento, o maluco saiu aqui de baixo, foi lá para cima e voltou. E voltou. Quando ele volta, pulou a média, tarará, vela de força aqui, ó. Pula a média, volta na média, acelera, desacelera e rejeita. A vela de rejeição é essa aqui. Aqui seria uma entrada. Quando você entrar aqui, você se pergunta, meu Deus, aonde isso vai chegar? Simples, Fibonacci. Você pega aqui de baixo, acabou. Tá? Ó, pegou aqui um alvo, pegou aqui o outro alvo e quase pegou lá em cima o outro alvo. Tá certo? Ok? Então é assim que a gente trabalha com Fibonacci. A gente percebe que ele foi e voltou aqui na retração, então possivelmente ele vai respeitar a extensão de Fibonacci. Tá? Então, pula a média, volta na média, vela de força e entrada. Se a gente for ver isso no tempo maior, vamos colocar aqui no diário. O que a gente vai ter no diário? Ó, no diário, eu já estava lá, ó, no meio da tendência. O cara já começou a subir lá atrás, mas eu peguei ele aqui, ó, no meio da tendência. Essa média bem apontada para cima no diário, ó, essa dica é importante, hein? A média do tempo maior bem apontada para cima significa no tempo menor que ele vai continuar subindo. Se essa média aqui tivesse andando de lado, talvez eu não me metesse naquela compra. Mas com ela bem apontada para cima, né, no tempo maior, significa que o tempo maior está com muita força de compra. Então eu posso seguramente comprar no tempo menor. E aí, então, o que a gente já viu até agora? Eu vi que o corredor de média de 50 para swing trade funciona muito bem. Eu posso colocar qualquer ativo aqui, inclusive ação, que o troço vai dar certo. Tá? A média de 50 é respeitada por qualquer daquelas 5 famílias, inclusive criptomoeda. Se você quiser fazer isso com criptomoeda, funciona muito bem. Tá? Ethereum, Bitcoin e as outras tantas aí que existem. Tá? Então, como é que a gente trabalha? Pula a média, volta na média, vela de força, entrada. Aqui, ó, pulou a média para baixo, voltou na média, vela de força, pá, entrada, pegou aqui fácil, um 2 para 1.
E isso que já estava no fim da onda de baixa, né? No fim da tendência de baixa. E você ainda conseguiu um 2-1 quando ele pulou a média e voltou na média. Tá? E aqui a média já estava quase lateralizando, praticamente sem força de queda, e você ainda conseguiria aqui embaixo, nessa entrada aqui do reteste, conseguiria um 2-1. Tá? Então entendam que a média de 50 ela é respeitada por qualquer família de ativo. E um bom complemento para essa estratégia, para quem quer entrar em 1 hora, 2 horas, 4 horas, é colocar o pivot point semanal. Ou seja, quando a gente encontrar a junção do pivot point com a média, rapaz, é uma entrada espetacular. Tá? Aqui, ó, olha essa entrada aqui, ó. Você tem o pivô aqui, você tem o preço tocando no pivô e desabando. Pulou a média, voltou na média, vela de força apoiada no pivô e caiu. Tá? Então, a entrada com o corredor da média, tocando o pivô e tocando o preço ali na pontinha do pivô, é uma excelente entrada. Probabilidade de acerto mais de 95%. Aqui, ó, olha essa entrada aqui, ó. Você compraria aqui e venderia lá em cima no 3-1. Ah, mas por que aqui eu só vou pegar o 3-1? Porque ele já subiu para caramba, pô. Tu acha que isso vai subir direto até onde? Né? Então, nessa situação que ó, ele já voltou na média uma vez, já voltou na média 2 vezes, já voltou na média 3 vezes, já voltou na média 4 vezes, ele não vai subir tanto. Então, nessa situação, você pega um 2-1, 3-1. Tá? Mas aqui, ó, quem comprou aqui na primeira volta na média, quem comprou aqui na primeira volta na média, pode pegar esse movimento todo. Tá? Fibonacci aqui, ó. Isso chama ritmo de mercado. Você pega daqui até o fim da onda, voltou aqui em Fibonacci, ó, voltou aqui em Fibonacci, pá, foi lá em cima. Por quê? Porque você estava na primeira retração na média. E aqui você estava apoiado pelo pivô semanal. Tá? Então, olha só, tendência, que é o que a gente está estudando, é uma coisa. Reversão é lá em cima, né? Reversão é outra coisa. Reversão é uma coisa, tendência é outra coisa. Tem gente que só opera reversão, tem gente que só opera tendência. A gente vai ensinar vocês a operar tudo, tá? A operar tudo. Então, o que acontece? Aqui é tendência. Quais são as ferramentas para se operar tendência? Vamos anotar isso aí. Ferramenta para tendência. São duas. A média móvel, ou corredor de média, tanto faz, ou seja, na tendência, o corredor de média vai estar direcionado para cima, se for uma tendência de alta, ou para baixo, se for uma tendência de baixa. Né? Então, aqui ó, você tem o corredor de média apontado para cima, tendência de alta. E qual é a outra ferramenta que eu tenho para tendência? Pivot point. Então, o pivot point, deixa eu apagar tudo aqui, ó, vou apagar inclusive o preço. Tá? Apaguei o preço. Apaguei Fibonacci e agora eu apago a média. Ó, se eu tenho um pivô acima do outro, eu sei que essa confusão está em tendência de alta. Aí, quando esse maluco faz isso aqui, ó, o pivô faz isso aqui, ele está lateralizado. Tá? Então, isso aqui a gente não opera na tendência, nós vamos operar isso numa consolidação, mas na tendência não. Tá? Então, como é que eu posso dizer? O pivô, só o desenho do pivô, ele já te mostra se a confusão está subindo ou está caindo. Tá? Se você está com o pivô subindo e você pensar em venda, você está errado, você está indo contra a tendência. Então, se os pivôs estão um acima do outro, você tem que pensar em compra. E a compra é no pivô. A compra aqui, ó, bateu no pivô, subiu, bateu no pivô, subiu, bateu no pivô, subiu. Tá? Preço abaixo do pivô, bateu no pivô, caiu, bateu no pivô, caiu e assim vai. Ó, aqui já tem um pivô acima do outro. Bateu no pivô, subiu. Tá? Então, para a tendência, o que eu preciso? Média móvel e pivô. Sendo que a média móvel pode ser um corredor de média
de 50 para swing trade e de 20 para day trade. E para day trade, o meu pivô passa a ser diário e não semanal. O weekly aqui, ó, é semanal, tá? A gente troca essa configuração aqui. Você vem em configurações, valores, e aqui, ó, você bota weekly para semanal para swing trade e daily para diário no day trade, tá? Então, se eu vou fazer day trade entrando em 1 hora para baixo, eu vou usar esse pivô diário. Se eu vou fazer um swing trade entrando em 1 hora para cima, eu vou usar o weekly, que é o pivô semanal, que me dá uma certeza maior para as operações de longo prazo. Então, se eu conseguir conciliar, se eu conseguir empilhar essa confluência da média junto do pivô point, eu tenho uma excelente entrada. Ah, mas como é que é essa entrada? Então, ele vai subir na tendência e vai voltar na onda de correção. Como é que ele faz essa onda de correção? Acelera, desacelera e rejeita. Quando ele rejeitar, deixando aquela vela de força na direção que a gente quer, a gente faz a nossa entrada. Geralmente, essa vela de força vai estar na região do pivô, ok? Esta vela de força vai aparecer, ó, na região de pivô point, tá? E aí você sabe que você está certinho. Olha ela aqui. Rejeição aqui, rejeição aqui, rejeição aqui, e assim vai, tá? E aí você consegue juntar fatores a seu favor. Tranquilo? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Está tranquilo? Se vocês puderem dar um ok aí, se estão entendendo, se está muito rápido, eu agradeço. Beleza, eu só estou com a dúvida aqui. A média de 50 ela é simples ou ela é a... Exponencial. Ela é Você simples? pode usar uma ou outra, tanto faz. Qual que você está usando, no caso? Aqui eu Qual que você estou usando a prefere? simples. Aqui eu estou usando a simples. Você Tá? prefere a simples, no caso, né? Tá? Mas E ela... se você quiser usar exponencial, a diferença de uma para outra é muito pequena, não fica batendo cabeça com isso, não. Tá? E a de... ela é no fechamento que configura? A de 50? A de 50 você vai configurar uma para máxima e uma para mínima. Tá? Então, Pois aqui, a de 9 é a mínima. Aqui, ó, essa aqui de 50, ela está configurada para máxima, uma. Beleza, máxima, e a outra está configurada aqui para mínima. Ó, mínima, beleza. outra. Fechou, Aí, a outra é 9, né? Oi? É 2 de 50? Ou... As duas de 50. Então, essas médias são de 50, as duas de 50, e elas nunca vão se encontrar. Por quê? Porque você está com o preço da máxima e o preço da mínima. Não, bacana, entendi. E aí você faz esse túnel ou esse corredor. Beleza, Tá? entendi. E a diferença desse para aquela mais cedo é só o período? Só o período, né? A gente usou uma de 20 para day trade, aí fica um corredor de 20 para day trade, ou um corredor de 50 para swing trade. Tá? Aí, beleza, as duas é a mesma coisa, né? Só muda que a média de 20 na máxima e uma de 20 na mínima. Perfeito, perfeito. E o vídeo, Beleza, o vídeo já está lá no grupo do Telegram, tá? E aquele beleza. vídeo lá é para day trade, tá? Tranquilo? Beleza, valeu. Você também pode conciliar aquele lá com o pivô point diário. Então, você vai entrar com um corredor de média de 20, fazendo day trade, e o pivô point diário para day trade. Tá? Beleza, valeu. Não esquece que antes de qualquer análise, você tem que diminuir o zoom e encontrar aqueles picos de preço, porque aqueles picos de preço são movimentos bancários. Então, aqueles picos de preço, eles são muito importantes, né? Deixa eu puxar aqui de novo. Ó, esses picos de preço aqui que o banco deixou lá atrás é um ponto de virada. E aqui, no ponto de virada, a gente vai fazer uma reversão. Tá? Então, quando o preço chegar num nível de controle bancário, que é um pico, não é mais tendência, é o fim da tendência iniciando a reversão. E o que eu preciso para reversão? Por exemplo, aqui embaixo, aqui o preço virou. O que eu preciso para reversão? Eu preciso de 3 coisas. Vamos anotar, reversão. Eu preciso de 3 coisas. Eu preciso de uma tendência longa, eu preciso de um pico, que é o nível bancário, e eu preciso da divergência. Então, quando eu conseguir juntar essas 3 coisas, eu sei que o preço vira. Tá? Então, lá em cima,
lá em cima, vamos ver aqui, ó, lá em cima, eu tenho esta confusão aqui subindo, e eu tenho esta confusão aqui, ó, no mesmo intervalo de tempo, fazendo algo diferente do que está fazendo lá em cima. Isso é divergência. Então, eu já tenho um pico, que a gente já viu que esse maluco está num pico de controle bancário lá atrás, eu já tenho a divergência aqui, que o índice de força relativa faz algo diferente do que o preço está fazendo, e eu já tenho uma tendência longa, que esse maluco já subiu para dedéu. Então, rompendo o fundo lá em cima, ele vira e eu pego toda a tendência para baixo de novo. Tá? Ou seja, com um ativo só, você pode pegar todo o movimento de subida e todo o movimento de baixa. Tá? Não precisa, eu tenho que analisar trocentos ativos. Não, analisa 3, 4 e acompanha. Tá? Tranquilo? Por quê? Porque você conhece o caminho do preço, que se divide em reversão e tendência. Reversão é uma coisa, você tem a reversão para baixo aqui em cima e você tem a reversão para alta aqui embaixo. As duas reversões você vai precisar de tendência longa, pico de preço e divergência. E aí, depois que virar, o louco entra em tendência. Tendência de alta, tendência de baixa. Entrou em tendência, o que você precisa para tendência? Pivot point e média móvel. Se você estiver fazendo um day trade, média de 20 com pivot point diário. Se você estiver fazendo um swing trade, média de 50 com o pivot point semanal. Tá? Tranquilo? Agora, olha que interessante. Olha o que eu vou fazer agora. Olha o que eu vou fazer agora. Então, essa é uma estratégia. Tá? Essa é uma estratégia. Tudo que a gente explicou aqui. Né? Eu acredito que ficou simples para vocês entenderem a entrada. Né? Agora, olha o que eu vou fazer agora. Bom, eu quero entrar, vamos supor, em 1 hora. Eu quero entrar em 1 hora, no gráfico de 1 hora. Tá? E então, para entrar no gráfico de 1 hora, eu vou usar o pivot point semanal. Está ele aqui já. Está ele aqui já. Porém, quando eu passar aqui para 1 hora, eu quero ver a média de 4 horas. Tá? Então, a minha análise vai ser em 4 horas, porém, já vendo o tempo de 1 hora. Como é que eu faço isso? Aqui, ó, média móvel, você vem aqui em configurações, e aqui onde está gráfico, você vai colocar H4. 4 horas. Então, uma foi para 4 horas, e a outra agora vai para 4 horas também. Então, as minhas médias estão no tempo maior. As minhas médias estão no tempo maior. Agora, na minha opinião, agora ficou mais fácil ainda. Por quê? Eu estou em 1 hora. O que eu tenho em 1 hora? Eu tenho a média do tempo maior, que é 4 horas, subindo. Então, eu vou pensar em compra. Ok? Ali é a minha média de 1 hora. Ok? Agora, olha que interessante. Aqui você tem uma consolidação, rompeu, é compra. Aqui o cara volta na média do tempo maior, é compra. Aqui o cara volta aqui, voltou ali, rompe o topo, é compra. Aqui, o cara voltou aqui, rompe o topo, é compra. O cara largou aquela bandeira ali, que está ali, ó, rompeu aqui, compra de novo. Eu estou com essa média de 4 horas sempre apontada para cima, mas eu estou entrando em 1 hora. Ok? E o meu pivot point é o pivot point semanal, porque eu estou fazendo swing trade, entrando em 1 hora. Eu posso, pessoal, fazer a mesma coisa para day trade, tá? Ou seja, eu coloco uma média de 2 horas e coloco o tempo gráfico de 15 minutos. Quando esse bruxo voltar na média de 2 horas, eu vou estar com um pivot point diário, porque já é day trade, a coisa vai embora. Vamos experimentar isso? Então, aqui, ó, vou fazer day trade. Entenderam essa parte aqui? De como é que a gente coloca a média do tempo maior? Então, aqui, ó, eu estou vendo a média de 4 horas, está reguladinha aqui, ó, 240 minutos, uma média de 50, né?
uma média de 50, e o pivô point semanal. Ou seja, quando o maluco no pivô encostar na média de 4 horas, é compra. Tá? Entenderam isso aí? Mais uma confirmação que eu peço de vocês. Está fácil ou está difícil? É um segundo jeito de se trabalhar com essa média. Tá? Tranquilo? Tá tranquilo. Tranquilo até aqui. Bom, vamos tentar mostrar isso aqui para o Day Trade. Então, primeira coisa aqui, eu troco essa confusão para diário, já que agora é Day Trade. Então, pivô diário. Ok? Eu vou colocar o gráfico em 15 minutos. Deixa eu apagar esse monte de desenho que a gente fez. Então, para quem gosta de Day Trade, ó, um complemento para aquela estratégia, né, que a gente já colocou lá no Telegram. E aqui, ó, eu vou trocar para 1 hora, pode ser. Então, entrou aqui uma de 60 minutos, e a outra aqui vai entrar de 1 hora também. E aqui volta para o meu corredor. Ok? Então, 60 minutos, eu estou com pivô point diário. Olha que interessante. Olha que interessante. Eu estou aqui, ó, com preço abaixo do pivô com essa vela aqui de força. É venda. Aqui é breakout, é venda. Rompeu o fundo, ó, foi embora. Day trade. Tá? Aqui, ó, pula a média, volta na média, vela de força, compra. Compraria aqui, chegaria fácil no 2-1. Rompeu essa bandeira aqui, ó. Rompeu essa bandeira aqui, é outra compra. Então é coisa que em meia horinha, 40 minutos, tu faz um dinheirinho legal, cara. Rompeu bandeira aqui, ó, a média está apontada para cima, é compra. Tá? Então, olha aqui, pô, olha essa entrada aqui, cara, que coisa de doido, né? O cara foi, voltou, compra, tá? Compra, né? Então, olha quantas velas tem essa compra aqui, ó. Ó, a sua entrada seria aqui, né? No rompimento dessa LTB aqui, ó. No rompimento dessa LTB aqui, é a sua compra, né? 1 vela, 2 velas, 3 velas, 4 velas, aqui em 3 horas tu sai com um troquinho bacana, né? Então a coisa é fácil. O que eu tenho que fazer? Esperar o preço tocar na média perto do pivô. Se eu quero comprar, o preço tem que estar acima do pivô e acima da média. Se eu quero vender, o preço tem que estar abaixo do pivô e abaixo da média, como foi aqui, ó. Ó, olha o que esse maluco faz, ó, tá? Lembrando que essa média é de 1 hora, está amarrada aqui em cima, tá? E o pivô point é o diário, já que eu estou no tempo gráfico de 15 minutos, que eu também poderia colocar em 5 minutos, né? Eu também poderia fazer isso em 5 minutos, tá? Então, passa, ó, pula a média para cima, volta na média, vela de força, poderia ser uma entrada aqui ou uma entrada aqui, vocês decidem, tá? Então, pessoal, é uma excelente estratégia isso aí. Ah, mas você ensinou que eu posso segurar até perder, eu posso segurar a operação, ou seja, você entrou em 1 hora aqui, no rompimento da LTB. Você ensinou que eu posso segurar até perder a média. Perfeito. Você sairia aqui. Para quem tem estômago, quem já está acostumado com esse vai e vem do preço, você sairia aqui. Tá? Pô, agora no day trade, um tiro daqui para cá, ó, é 3 dias de operação. Um pivô point, que é um dia, outro pivô point, que é outro dia, e outro pivô point, que é outro dia. Então você teria que segurar isso aqui por pelo menos 3 dias até sair aqui embaixo. Tá? Ou seja, tem gente que não gosta, tem gente que prefere pegar um 2-1, 3-1 ali, já fez o dia, já está satisfeito. Né? Agora, tem gente que já prefere uma operação um pouquinho mais longa entrando em 5 minutos. Você consegue fazer perfeitamente. Tá? Por quê? Por que isso funciona? Porque essa média está bem apontada para cima. É por isso que isso funciona. Enquanto essa média estiver bem apontada para cima, que por sinal é do tempo maior, você tem toda a confiança do mundo em entrar comprado quando o preço terminar a onda de correção. Tá? E isso aqui
Isso aqui, um nome bonito para isso aqui é imbalance, tá? Ok? Essa confusão aí do imbalance, que o preço vai, volta e vai embora, né? Então, ó, resumindo, pula a média, volta na média, vela de força entrada. Deixou a vela de força, olha que interessante, olha que interessante. Vamos supor que você quisesse entrar aqui ou que você quisesse entrar aqui. Vamos lá. Ó. Pula a média. Volta na média. Você pode puxar um Fibonacci daqui. Bateu lá, ó, chegou lá cravado, tá? Ou você pode puxar um Fibonacci mais curtinho aqui de baixo. Tá? Chegou aqui cravado também. Ok? Então, quem quer fazer a operação de um dia, pega uma perna de fibra mais curtinha, né? Subiu daqui para cá, voltou em fibra e foi lá para o alto. Tá? Tranquilo? Então, olha só como é que fibra funciona. O que a gente chama de ritmo de mercado? Olha isso aqui. Ó. Você pegou esse fibra aqui. Isso é ritmo de mercado, o nome dessa confusão. Tá? Você pegou essa confusão aqui, aí você vai ligar um fibro daqui para lá. Ó. Um fibro daqui para cá, ok? Pegou o alvo lá em cima. Essa operação acabou. Aí o que você vai fazer? Vai pegar agora um fibro daqui para cá. Segunda volta na média. Pegou aqui a região de 150 a 161%. Né? Ok. Então, essa aqui também acabou. Né? Vamos lá, paga tudo aqui. Aí você pega outro fibro. Daqui para cá. Daqui para cá. Voltou aqui em fibro, pá, pegou lá em cima e pegou aqui o 61,200%. Eu lembro que o Forex normalmente chega no 61 e no 200%. Tá? O Forex normalmente chega no 61 e no 200%. Aí, você acha que acabou? Não acabou, não. Ó, o cara subiu daqui para cá, pega mais um fibro. E aí, o cara, ainda assim, chega lá no 138 ponto qualquer coisa. Voltou aqui certinho na retração e chega lá no 138 ponto qualquer coisa. Por quê? Como é que funciona isso? Tem um cara que chama Down, Charles Down. Esse maluco falava o seguinte, olha, a onda 3, que é essa aqui, tem pelo menos o mesmo tamanho da onda 1. A onda 3 é essa aqui. Tá? Então, a onda 1 é essa, a onda 2 é essa, a onda 3 é essa. Então, ó, entenda, o maluco voltou aqui até onde? Voltou aqui até o 38,20. Né? Ó, ele voltou aqui até esse último nível, que é o 38,20. Então, se essa onda 3 tem o mesmo tamanho da onda 1, esse maluco vai ter que andar até os 138,20. E quem falava isso era um cara chamado Charles Down. Né? Então, aqui, ó, ele vem até aqui em cima. Tá? Ok? Então, se ele voltar no 50%, ele vai até os 150, pelo menos. Pelo menos. Se ele voltar no 61,8, ele vai lá no 61,8. Se ele voltar, como voltou aqui no 38, ele vai lá pelo menos no 38,20, que foi onde ele chegou. Tá? Então, o nome disso chama ritmo de mercado. Tranquilo? Tá? Espero que vocês tenham entendido. Então, para a gente findar a aula de hoje, a gente viu vários exemplos de trabalhar com corredor de média. Trabalhando com corredor de média no mesmo tempo gráfico, ou seja, eu estou lá em 2 horas e no tempo gráfico de 2 horas usando a média, o corredor de média de 2 horas.
bate no corredor e volta, bate no corredor e volta. Mas como é que é isso? Pula, volta na média, vela de força, entrada. Entrou, coloca fibra. Se eu puder usar um pivot point para colocar mais uma confluência ao meu favor, ótimo. Né? A minha entrada vai ser na região de média e na região de pivot point. Quando as duas se juntarem, eu tenho uma excelente entrada, como eu estou mostrando aqui. Uma outra situação que eu posso fazer é como a gente fez agora no final, configurando uma média para um tempo gráfico maior e fazendo a entrada num tempo gráfico menor, usando também o pivot point como confluência. Né? Se eu estou em tendência, eu quero encontrar na tendência de alta um pivô acima do outro e na tendência de baixa um pivô abaixo do outro. E aí eu tenho, quando a média encontra o pivô, uma excelente entrada. Eu acho essa forma mais simples porque eu não fico com tanto indicador aqui enrolado. Eu não fico com tanto indicador aqui cruzando essa meiuca. Mas vocês podem botar um indicador muito bacana, né, que vai ajudar vocês, o iniciante, a filtrar essa entrada. Que indicador é esse? Vamos lá. Você vem aqui, média móvel, pode ser exponencial ou simples, tanto faz. E aqui você vai colocar, já que você está em 15 minutos ou 5 minutos, você vai colocar uma média de 20. Tá? Aqui em estilo, você coloca ela amarelinha para ficar diferente. Deixa eu colocar aquela vermelha, né? Um pouquinho mais grossa. E deu. Olha aqui, ó, passou a média aqui, é compra. Ok? Passou a média para o alto aqui, é compra. Acabou. Tá? E aí, o que acontece? Você está alinhado. Olha só o que acontece aqui, ó. Olha que coisa bacana, cara. Opa. Pula a média, volta na média, vela de força entrada. Tá? E assim, você consegue balizar a sua entrada pela média de 20 aqui, ó. Rompeu aqui a linha de tendência de baixa, pulou a média e foi embora. Tá? Isso aqui era a bandeirinha, né? Essa linha de tendência de baixa balizava uma bandeirinha. Tá? Então tá ela aqui, ó. E foi embora. Ok? Aqui, ó, outra bandeirinha, o cara rompeu a média de 20 e foi embora. Tá? Então, para o iniciante, pode usar uma média de 20 aí, acrescentando como confluência. Se você quer comprar, você tem que estar acima de todas as médias e do pivô. Se você quer vender, você tem que estar abaixo de todas as médias e do pivô. Ou seja, essa venda aqui ela não existe. Essa venda aqui ela não existe. Por quê? Porque o tempo maior, uma hora, está subindo. Então não tem venda. Tá? Ele vai subir muito mais rápido, se estiver acima de tudo, do que ele vai cair devagarinho, já que ele está acima da média de 50, de uma hora. Né? Entenderam isso aí? Tá? Então, a gente já está aí com pivot point, com média de 20, média de 50, um corredor de média de 50 do tempo maior. E assim, ó, a minha função é dar ideias para vocês. Né? O importante chama ação de preço. A ação de preço não é rei, não. A ação de preço é imperador. Tá? Então, o que é ação de preço? Figura de mercado. Rompeu aqui, ó, vai embora. Tá? Isso aqui é uma figura de mercado, retângulo. Aqui, ó, você tem uma bandeira, rompeu bandeira, vai embora. Aqui outra bandeira, rompeu bandeira, vai embora. Né? Então, isso que é importante. Média, pivot point, o resto é rolha. O resto só vai ajudar você a entender a direção que a coisa está tomando. Mas a sua entrada ela é feita pelo rompimento da figura de mercado. E o nome disso é ação do preço. Tá? O nome disso é ação do preço. Ok? Então, figuras de mercado aqui, figuras de mercado aqui. Então, no meu ponto de vista hoje, quanto menos coisa você botar, melhor. Por quê? Porque você identifica a figura de mercado mais fácil. Não fica pensando em média. Tá?
Então, você vai identificar a figura de mercado, e aí, quando romper essa figura de mercado, você vai entrar na direção dos pivôs e da média do tempo maior. E aí acabou a charada para análise de preço, tá? É só fazer isso, ok? Pessoal, tranquilo? Conseguiram entender? Ficou alguma dúvida aí, não? Tranquilo, eu entendi. Joia. Então, eu vou ficando por aqui. Essa aula está gravada, ela vai lá para o Telegram também, tá? Ela vai lá para o Telegram também, né? E lembrando que na sessão europeia, 4h30 da manhã, para quem faz day trade, é quando acontecem os melhores rompimentos do dia, tá? Então, na sessão europeia é quando acontecem os melhores movimentos do dia. E a gente usa exatamente o pivot point diário e uma média móvel balizando o tempo maior para a gente poder fazer as nossas entradas, tá? Então, a gente deseja aí um excelente final de sábado para vocês. Procurem testar, fazer um backtest com essa confusão para trás, com outros pares, e vocês vão chegar à conclusão se funciona ou não. Tá? Essa é uma das melhores estratégias que eu conheço. Por quê? Para quem tem sangue frio, consegue sair aqui, ó, quando o preço perde a média. Tá bom? E o lucro passa a ser gigantesco. Só tem que ter estômago, né, para aguentar cada retração dessa aqui. Tá? Então, pessoal, era isso aí por hoje, né? Lembrando que você pode entrar mais de uma vez. Quando você comprar, não compra uma vez, compra 4. Sai aqui, sai lá e sai lá. E a última vez você sai quando perder a média, né? E aí você vai escalando o movimento do preço, tá bom?